Les invito, bueno, excelente, gracias. Les invito a abrirmos juntos la palabra del Señor en el libro del profeta Nahum. ¿Van a encontrarlo? Nahum, uno de los profetas menores de las Escrituras. Esse título, profeta menor, não significa tamanho do livro ou importância da pessoa, sino que se hace la separación dependiendo del tiempo de ministerio. Entonces llamamos profetas mayores a los profetas que tuvieron más tiempo de ministerio, profetas menores a los que tuvieron menos tiempo de ministerio, y así fueron clasificados. El libro del profeta Nahum, capítulo 1, solamente el versículo de número 7. Y hoy día voy a ocupar la versión Reina Valera, porque ella se acerca más del texto hebreo, y que vamos a aprender un poco más de él hoy día. Solamente el versículo 7. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Una vez más, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Vamos a leer juntos en mi 3, bien bonito. ¿Ya? Respire para leer. 3. Jehová. Solamente los hombres, fuerte y bonito. 3. Las mujeres. 3. Les felicito, mujeres, hicieron una perfecta lectura. Vamos a orar. Señor, tú eres bueno, de verdad, lo sabemos, pero necesitamos aprender un poco más de tu palabra hoy día. Háblanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, y te pido que puedas utilizar-me, Senhor, para compartilhar tu palavra, además de mis limitações, que tu puedas alcançar a tu pueblo, sus oídos, sus mentes e sus corazones, para que puedan provar uma vez mais que tu eres bueno para com tu pueblo. Te pido isso em nome de Jesus. Amén. Mis hermanos, yo no tengo ningún talento musical, y quien vive cercano a mí ya lo percibió. Yo no tengo ningún talento musical, y a mí me cuesta algunas alabanzas. Hoy día, por ejemplo, tenía una que es necesario cantar y dar una pausa, esperar el otro cantar, ¿verdad? Una alabanza de hoy día muy linda, en que los hombres cantan y después las mujeres, y a mí me cuesta esperar, me cuesta dar esta pausa, me cuesta saber cuál es el momento adecuado para empezar a cantar. Yo no soy bueno con eso. Yo creo que cuando Dios estaba entregando los dones y talentos a la humanidad, yo estava muito lejano de la fila musical, por assim dizer. Eu estava muito lejano. Deus não me ha dado nenhum talento nesta área.
E eu creio que alguns mais acá também são como eu, não? Alguns acá vão no mesmo equipo que eu, pero assim eu lo confesso. Agora, o que é importante saber é que uma música é composta de silêncio e música. O silêncio, que é descrito acá como la pausa, hace parte de la música. E esta pausa em la música não significa que se acabou la canção. Significa que há algo a mais. Ella dá um certo ritmo à alabanza. Aunque todos parem, é lindo ver quando a pessoa que sabe cantar, ella também sabe ocupar a pausa, e é bonito porque uno se queda esperando, porque sabe que algo mais tiene por venir, pero vai a venir en el momento adequado. El silêncio habla alto a nosotros em uma canção, e é lindo de perceber quando é cantado, quando a alabanza está sendo utilizada por uma pessoa que é bem entrenada com isso. É importante porque, además de ser parte de la música, la pausa ajuda al cantante a recuperar su aliento para continuar cantando, ¿verdad? Imagínate uma pessoa que não respira para cantar. A alabanza não seria buena. Então, a pausa, además de ser um instrumento para dar ritmo à alabanza, ella também ajuda o cantante para que pueda seguir haciendo la cosa buena y bonita, preparando-se para cada parte que tiene. La pausa es importante para el cantante, la pausa es importante para quien habla. ¿Sabía eso? Que es importante respirar mientras hablas. Es importante. La pausa es importante en otras partes de nuestra vida también, en otras áreas de nuestra vida también. Há momentos em que você tem que dizer a si mesmo: eu tenho que ter uma pausa, eu tenho que respirar, eu tenho que aprender a respirar corretamente e não ser consumido por uma situação que não me permite viver com qualidade. ¿Usted ha respirado bien últimamente? ¿O su vida está llena de cosas que no te permiten respirar? Usted no tiene obligación de saber, pero lo que leemos en la Biblia, en la palabra del Señor, es exactamente una pausa. Exatamente um momento de silêncio. O profeta Naum é considerado como o maior profeta entre os profetas menores, o maior poeta entre os profetas menores, porque todo su livro foi escrito em forma de poesia, de alabanza. E en este capítulo 1 temos uma descrição clara de como é um poema hebreu, em que cada versículo, que está agora ordenadamente separado em nossa Bíblia, cada um desses versículos empieza com uma letra do alfabeto hebreu. Isso chamamos de acróstico. Todo esse capítulo foi escrito dessa maneira, como um acróstico, empezando cada versículo com uma letra do alfabeto hebreu. E este escritor, que tem su nombre, o significado de su nombre como consolador,
es llamado por Dios para hablar con su pueblo en un tiempo difícil. En un tiempo difícil en la vida del pueblo de Dios. En este capítulo 1, lo que tenemos acá, del versículo 1 hasta el versículo 6, es una declaración del poder de Dios, de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Y los versículos que van de 8 a 15 muestra como que este Señor Todopoderoso alcanza victoria contra sus enemigos. Y exactamente al versículo 7 es una pausa entre una declaración y otra declaración, para que este pueblo pueda respirar. Pero ¿por qué que eso es necesario? Mira, algunas informaciones a más. Las profecías que están descritas ahí son dirigidas a la ciudad de Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio y hoy día está como que en la región de Irak actualmente. Ahí era Nínive y era la capital de este imperio poderoso, fuerte, y que había conquistado muchas tierras hasta este tiempo. El libro de Nahum tiene que ser también entendido como que algunos comentaristas así lo afirman, que debe ser comprendido como una continuación del libro del profeta Jonás. Jonás vivió en 780 antes de Cristo, y entonces empezó su ministerio ahí, aunque no quisiera, tuvo que ir a Nínive a predicar la palabra de Dios. Estamos hablando del año 780 más o menos. Y entonces, ahora, después de más o menos uns 150 años, tenemos el profeta Nahum continuando la predicación en esta ciudad. Porque te recuerdas que en el tiempo de Jonás hubo un arrepentimiento masivo en la ciudad y Dios se les perdonó. Tuvo misericordia del pueblo. No destruyó la ciudad. Pero después de 150 años, ellos dan con las espaldas al Señor. Y ahora Dios da una oportunidad más por medio del profeta Nahum, que va a predicarles la palabra del Señor. Pero en esta oportunidad, las declaraciones acá son fuertes. Dios está diciendo que va a destruir esta ciudad. Dios está diciendo que va a accionar con justicia entre ellos. Además de eso, es importante pensarmos en un aspecto geográfico, porque el reino de Israel fue dividido en dos partes: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte ya había sido conquistado por Asiria. En el año 722, ahí fueron y conquistaron esta parte. Las 10 tribus ya vivían sob el dominio del imperio asirio. Y ahora ellos están avanzando para conquistar el sur, las 2 tribus y media, más pequeño. Entonces, Nahum, que está en el año 630 antes de Cristo, significa que este pueblo de Dios que vivía en el norte ya estaban a 100 años viviendo bajo este gobierno tiránico, bajo este gobierno malo, considerado como lo peor entre todos. Los asirios cometeron las peores atrocidades contra sus enemigos. Nínive era considerada, era famosa por ser muy mala con sus esclavos. Y el pueblo de Dios está viviendo bajo ese imperio, bajo esa maldad.
E agora que eles decidem avançar hacia o sur, que decide fazer o profeta Nahum? Cantar. É neste contexto em que está vivendo um pequeno reino, 2 tribos e meia, o pequeno reino de Judá, agora está sendo ameaçado por este exército poderoso, malo. E o profeta Nahum decide fazer uma canção. Decide consolar o pueblo com uma poesia de la palavra de Deus, que Deus havia enviado ao pueblo. Por lo tanto, que podemos aprender de esta pausa? É como se Nahum estuviera entre o pueblo dizendo: calma, respiremos. Eles estão marchando fuerte hacia nosotros, pero respiremos. E que podemos aprender mientras respiramos hondo ante esta situação? Que estava dizendo o profeta? 3 coisas ele ensinou. A primeira, ele empieza o versículo 7 dizendo que o Senhor é bueno. Jeová é bueno. Hermano mío e hermana mía, esta é a notícia mais aterrorizante para nós. Esta notícia de que Deus é bueno, para alguns pode parecer simples. Claro, eu creio que Deus é bueno. Eu tenho disfrutado de la bondade de Deus. Pero usted deveria temblar-se ante essa informação. ¿Sabes por quê? Porque mientras Deus é bueno, eu e tu somos malos. Somos malos. Pensamos coisas malas. Se fuera possível poner uma câmera em nosso pensamento para revelar todo o que pensamos em um dia, eu creio que muitos de nós, se não todos, pero muitos de nós não estariam dispostos a revelar seus próprios pensamentos. Há coisas que pensamos que temos vergonha de contar a nossos melhores amigos. Há coisas que hablamos solos, que não permitiríamos a nadie que escute. Há coisas que miramos, que solo de recordar pode trazer vergonha ao coração. Nós temos essa tendência de accionar de uma maneira mala em la vida. E este Deus moral a quem servimos é completamente bueno. En Ele não há erro. Ele não se equivoca de nenhuma maneira. E então, ¿qué estás haciendo este Deus bueno? Está mirando a su pueblo, esta pequena nação de Judá, e dizendo para eles: eu sou bueno. Pero ¿sabes qué? ¿Sabe qué habían hecho essas pessoas aí? Essas 2 tribos e meia? En el año 722, quando o reino del norte fuera conquistado, ¿sabe como se portaram? Haciendo broma com seus hermanos. Decían: bueno, ustedes están siendo llevados al cautiverio porque no son buenos creyentes. Não são fieles ao Senhor. Fieles somos nós do reino del sur, que temos o templo, que adoramos no templo. Ustedes han se tornado idólatras e por isso merecem ser castigados por Deus.
Eles sonreíram, mientras sus hermanos estaban siendo llevados al cautiverio. No lloraron, no oraron por sus hermanos, fueron malos, se portaron de manera mala ante Dios, y ellos sabían eso, y ahora los mismos que habían conquistado sus hermanos del norte, estaban marchando rumbo a ellos. Ellos sabían cómo habían se portado, y durante 100 años, no estaban preocupados con sus hermanos. Y ahora que está diciendo Dios para ellos, yo soy bueno, no me porto como ustedes, no hay error en mí, mi bondad me permite ser misericordioso con ustedes. Ese Dios que permite el caos es un Dios bueno. Ahora, ¿cómo comprender eso, hermanos? ¿Cómo comprender que Dios es bueno mientras permite que nosotros suframos? Mientras permite que nos enfermemos, mientras permite que passemos por situações difíceis em la vida. Como que podemos compreender a bondade de Deus mientras vivimos em um mundo malo, lleno de coisas malas, e muitas de elas que eu e tu provocamos? Pero como compreender? Há muita gente que quer justificar que Deus não existe utilizando esse tipo de argumento. Se Deus existisse, as coisas malas não poderiam existir. Pero como podemos compreender esta realidade? Sepan que Deus nem sempre ou normalmente Deus não nos indica como que é nossa caminata en este mundo. Deus garantiza que nós vamos chegar ao final. Deus nos mostra que vamos chegar ao final, pero não nos diz como que é hasta que cheguemos ao final. Te dou um exemplo. Quando Deus liberou a su pueblo del cautiverio en Egipto, ¿qué dice a su pueblo? Yo voy a llevarlos a una tierra que les vaya a dar leche, miel, una tierra buena. Voy a darles esta tierra. Pero Dios no les contó cómo sería hasta que pudieran llegar allá. Dios nos dio detalles de cómo seria a caminata. Deus não disse que quando eles salissem de aí, el faraón iba a persegui-los, tendría que sufrir algunas limitaciones en el desierto, pero siempre con el cuidado del Señor. Dios nunca se apartaba de su pueblo. Esta es una promesa que podemos creer, no importa lo que pasemos. Pase lo que pase, Deus está. Deus está. Então, Ele não nos dá detalhes de como será nossa caminata, pero nos garantiza que chegaremos hasta el final. Isso Deus garantiza. Há uma história de 2 misioneros que dieron su vida, dedicaron toda su vida en el campo misionero y fueron a predicar la palabra de Dios y vivieron en una otra tierra lejos de su país. Y después de casi 40 años dedicados al ministerio, ellos deciden retornar a su país. Y tenían en el corazón la expectativa de que cuando volviesen, iban a encontrar as igrejas juntas para recibirlos. Afinal, dieron toda su vida, foram 40 anos dedicados ao ministério missioneiro. Muitas vidas alcançadas, muitas coisas hechas para a glória do Senhor. E eles pensavam, eles
nos estão esperando com ganas de vernos e vão esperar-nos com muita alegria. E quando embarcaram no navio, assim tinha a expectativa. E quando se acercavam do lugar onde iam bajar, de lejos miraram que havia muitas pessoas no porto. O porto estava lleno de gente. Gente gritando, feliz, contenta, alegre. E que pensaram ellos? Mira, es para nosotros. Nos están esperando, son nuestros hermanos. Pero quando bajaron, nadie estava allí por ellos. Nadie los estava esperando. E foram tristes para su casa. E quando chegou allá, este misionero estava muito enojado com todo, incluso com Deus. E disse a sua esposa: mira, você se quede acá em la casa e eu vou sair, eu vou respirar um pouco, eu estou enojado com Deus, e você se quede aqui e ore a seu Deus, pregúntele se é isso que tem para nós depois de 40 anos dedicados no ministério, depois de 40 anos servindo-lhe. Pregúntale se é isso que tem para nós. E bueno, a mulher estava fazendo as coisas que deveria ser por aí, e ele saiu. E chega no fim do dia e pergunta a sua esposa, que estava aí fazendo algumas coisas, e pergunta-lhe: ¿Usted hizo a oração? E ela lo mirou e disse: sí. E continuou fazendo as coisas. E ele esperando que ele dijera, pero ela não falava nada. E ele então pergunta outra vez: ¿pero qué te dice el Señor? Si usted oró, ¿qué te dice el Señor? E ela simplesmente respondió: Deus me dijo que aún no llegamos en nuestro hogar. Aún no llegamos en nuestro hogar. Ele nos prometeu um hogar em la eternidade, pero não nos disse como será nossa caminata hasta que cheguemos allá. Aún não chegamos, continuemos a caminata. Deus é bueno para garantizar que vamos chegar. Mientras não chegamos, Ele está presente para garantizar que vamos suportar todo o que viene. Não importa as situações. Se Deus está presente, nós suportamos. Deus está, e por isso Deus é bueno. É isso que o profeta Naum está ensinando a este pequeno reino de Judá. Deus é bueno, aunque ustedes sejam malos. Deus se porta sempre de uma maneira buena. Ele les vai cuidar. ¿Por qué Deus é bueno? Además de ser bueno, é fortaleza en el día de la angustia. Deus é fortaleza en el día de la angustia. Mira que esta pausa en el poema de este profeta está indicando que algo terrível se avecina. La ira de Deus se manifestará e destruirá a todos os inimigos del Senhor. Isso indica também que seria impossível escapar desta realidade. Nadie poderia escapar. Nós recordamos de lo que nos dijo Davi, que nadie pode huir de los ojos del Senhor. ¿Te recuerdan de eso? Nadie pode huir, é impossível huir de los ojos del Senhor, en el Salmo 139. Por lo tanto, se acercava uma destruição total desta cidade, que se creía mejor que todos e não deixaria intacta nenhuma parte de ella. Nada. Toda Nínive seria destruída. Como les dije, esta ciudad terriblemente mala, perversa,
com sus esclavos. Pero havia pueblo de Deus aí mesclado. Havia pueblo de Deus aí vivendo entre eles. Havia gente que creía en el Señor y estaban viviendo bajo esta opresión por un siglo, sufriendo. Y entonces, ¿qué podemos pensar ante esta realidad? Ahora que este profeta hace un anuncio de que Dios se vengará a todos los enemigos que estaban oprimiendo al pueblo de Dios, ¿cómo se porta el pueblo de Dios que está viviendo ahí entre ellos? El punto aquí es, ¿cómo que puede un pequeño reino resistir el ataque de un enemigo, de un ejército mucho más poderoso que ellos? ¿Cómo que pueden? Nosotros somos pocos, pequeños, y ese ejército es poderoso, grande, muy más grande que nosotros. ¿Cómo podemos resistir? La situación es mayor que nosotros. ¿Ya ha pasado por situaciones así? En que usted mira a izquierda, a derecha, adelante, atrás, y só ve destruição, não vê esperança. Você mira a si mesmo e afirma: eu sou pequeno, eu não suporto, eu não puedo com esta situação. Assim estava o povo de Deus. Se veían como pequenos. Pero que deviam aprender? Que o profeta está ensinando acá? Que eles deviam aprender que essa luta era de Deus, não de eles. La lucha era de Deus. Él es el verdadero guerrero, vencedor en las batallas. El Señor es quien está garantizando todo. El pueblo de Dios simplesmente tiene que velar por confiar en el Señor, en la justicia del Señor, y confiar en los cuidados de Dios. Por isso que o profeta está dizendo que Deus é fortaleza en el dia de la angústia, en el dia em que não encontramos respostas, en el dia em que você ora e parece que nadie te escucha, en el dia em que você não percebe nenhuma ajuda. O profeta está dizendo que Deus é fortaleza. Deus é a força que necessitamos. E Ele está dizendo isso, mientras esse pequeno pueblo mira a la gran ciudad de Nínive, que era cercada por suas muralhas fuertes e poderosas, mientras ellos não tinham poder de guerra, Deus está dizendo: eu vou hacerlos vencer contra esta nação potente. Eu entregarei a ustedes a vitória. Está mostrando que nada depende de nós. Lo que depende de nós é confiar que o Senhor está presente, e quando Ele está presente, as coisas acontecem de acordo com sua vontade. Deus é sua fortaleza, hermano e hermana. Deus é fortaleza para sua vida no dia da angústia, em los dias em que não há resposta, em los dias em que você busca ajuda, pero nadie te escucha. Deus está aí para não deixar-te, para não soltar-te. É a fortaleza que nós necessitamos. Agora imagina-te en el medio de este pueblo aí. Você tem que imaginar-se para compreender melhor este mensaje que está a mais ou menos 2700 anos antes de nós.
está muy lejos de nosotros. Pero aún así, se nos ponemos dentro de la historia, é possível imaginar lo que passaram este pueblo e como devemos nos portar hoje dia. Porque se fuéramos nós cercados por el inimigo, imagina que todos os vecinos de Chile agora empiezan a guerrear contra Chile e querer tomar a Chile. Como que nós nos portaríamos acá? Para onde vamos ir? Para o outro lado está o oceano, helado. Como vamos ir? Não há por onde. Isso nos leva ao último ponto de nossa mensagem de hoje dia. O Senhor conoce a los que confían en Él. El Señor conoce a los que en Él confían. Si usted confía de verdad en el Señor, Él te conoce. Y Él sabe cómo se porta su corazón en el día de la angustia. Mira que esta última parte del versículo, desta pausa que estamos aprendendo com ela hoje dia, começa com uma conexão a la ideia anterior. Esta Y é uma conexão com a ideia anterior de todo lo que foi dicho para nós. A ideia é a seguinte: as 3 primeiras palavras que temos aí, que Jeová é bueno, essas 3 primeiras palavras, que empiezan no versículo de número 7, indicam uma atividade contínua de Deus, porque se habla de su carácter. Deus é bueno, é algo que hace parte del carácter de Deus. E na língua hebrea, quando se habla del carácter de uma pessoa, significa que isso não se cambia. Además, quando se habla de Deus, Deus é uno hoje dia e lo será mañana e depois e para sempre. Deus não se cambia em momento alguno. Por lo tanto, descriptivamente, nós poderíamos entender esse versículo como se fuera de la seguinte maneira: el Senhor sigue conhecendo a los que siguen confiando en Él. Ou seja, em todo tempo, Deus conoce a los que em todo tempo confían en Él. Esto es lo que significa esta última parte del versículo. Este conhecimento de Deus acá deve ser entendido en el sentido bíblico de amar com demasiado cuidado. Conocer de la parte de Deus significa que Ele ama com demasiado cuidado. E a Bíblia sempre usa este mesmo verbo, o conocer, para falar que Deus conoce a sua criação, especialmente a la humanidade. Então, quando nos ensina que Deus conoce a sua criação, a la humanidade, significa que Deus cuida, pero não é um cuidado qualquer, é um cuidado lleno de amor, um cuidado lleno de amor. Significa que Deus ama e cuida a sua criação. Se o salmista afirmou que nós, a humanidade, somos a corona de la criação de Deus, ou seja, de todas as coisas que foram criadas, Deus nos tiene como corona, ou seja, como lo mais importante, as pessoas. Que tipo de cuidado Deus tem com nós? Que tipo de conhecimento tem de nós? Um conhecimento completo que lo hace cuidar a nós de uma maneira especial.
Foi isso que expressou Davi no Salmo 139, quando disse que o Senhor nos conhecia antes de nascermos, quando aún estávamos em formação. Deus já nos conhecia. O que significa isso? Que Deus nos estava cuidando desde aí, desde a eternidade. Assim é nossa vida. E este conhecimento de Deus é tão perfeito que no Salmo 147, versículo 4, o salmista diz que Deus, conhecendo as suas coisas criadas, Ele conhece toda a constelação e chama a cada estrela por seu próprio nome. Se Deus conhece assim as coisas que foram criadas, como não seria o conhecimento de Deus para com nós? Ele nos cuida de uma maneira especial, nos sostiene de uma maneira especial. Eu queria que você pudesse recordar a história de Job, quando Satanás se apresenta ante o Senhor e quer provar al Hijo de Deus. E Deus disse a ele: vaya, pode provarlo. Que garantizava este permisso de Deus? Que esse permisso de Deus não ia a ser Job se desviar, desistir de Deus. Deus lo conhecia perfeitamente. Deus disse a Satanás: vaya, você vai sacar, vai quitar-lhe sua saúde, vai quitar-lhe seus bens materiais, vai quitar sua família, pero ele vai continuar firme em minha presença. Deus conhecia a Job. E assim lo hace ante a história, quando Elias, por exemplo, estava temblando de medo ante a opressão de Acabe com sua esposa, e dizia: Senhor, eu estou solo, solamente eu que estou adorando-te, servindo-te neste mundo, esto não me alcança, esto não vem a mim. E Deus disse a Elias: Elias, tu não estás solo, há outros 700 que não se doblaram ante Baal. Há mais gente como você. Você não está solo. Mira que Deus conhece a los que en Él confían en el tiempo de la angustia para ser la fortaleza que nosotros necesitamos. É justamente por isso que nosso Senhor Jesucristo dijo que Ele conhece a suas ovejas, pero sus ovejas também lo conhecem. ¿Y qué hacen? Ellas escuchan su voz para seguirlo. Las ovejas del Señor en el día de la angustia, porque tiene un pastor amado que las conoce, ellas también conocen a su pastor, escuchan la voz de su pastor amado y lo siguen. Esta es una verdad consoladora a nosotros. Saber que o Senhor conoce a nosotros, primeiro, deve generar em nosotros sentimento de responsabilidade ante a presença do Senhor com nossa própria vida. Deus me conoce, sabe quem eu sou, aunque a gente não me vea. Deus nos conoce em los lugares mais secretos. Deus conoce os pensamentos mais secretos que temos. Deus conoce os sentimentos mais secretos que temos. Nada pode esconder-se de seus olhos. Deve generar em nós responsabilidade. Não posso enganar ao Senhor. Eu tenho que ser verdadeiro ante a presença do Senhor. Además de isso,
deve generar em nós um sentimento de confiança em Ele. Senhor, Tu conoces mi coração, sabes que eu te amo, eu te quero. Tal como dijo Pedro, em la terceira vez que Jesus perguntava-lhe, ¿Tu me amas? Ele dijo, Senhor, Tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Podemos acercar-nos assim de Deus. Tu que conoces todas as coisas, Tu que conoces mi coração, sabe que eu te amo, que eu te quero. Ayúdame, te necessito. Finalmente, hermanos, te pergunto uma vez mais, como está tu respiração? Hoy dia tuvimos a oportunidade de escuchar a pausa de la esperança. Uma pausa que pode trazer esperança a nós outros. A pausa que Deus estabeleceu hoje dia para trazer a seu coração esperança. Esperança em la bondade do Senhor, em los cuidados, em la misericórdia que Deus tiene para com sua vida. El Deus que não te vai a deixar. Aunque a película de sua vida pueda parecer estranha, e você pode mirar, não creio, por lo que eu tenho passado, não creio que Deus está interessado em minha vida. Aunque a película seja mala, creia que Deus está presente, creia que Deus está aí. Assim como estuvo com nosso Senhor Jesucristo, quando foi clavado em la cruz del Calvário. Quando estava aí, nosso Senhor decidiu parar de respirar, dar uma pausa em sua própria respiração. ¿Te recuerda de isso? Mira, vamos ler o último texto de hoje dia, em Lucas 23, versículo de número 46. Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando em gran voz, dijo: Padre, em tus manos encomiendo mi espíritu. E havendo dicho esto, expirou. Que hizo nuestro Redentor en este momento? Que hizo? Antes de parar por respirar, parar de respirar. E quanto durou este paro? 3 dias. Antes de parar de respirar, ele encomendou-se ao Deus Padre, entregou-se a Deus Padre. Jesus parou de respirar por 3 dias, para que eu e tu pudiéramos respirar por toda a eternidade. Aunque dia nós tengamos que cessar nossa respiração física, não se acabou para nós, porque há uma esperança de vida eterna a nós. Jesus parou de respirar para que esta esperança nós pudiéramos tê-la para sempre, e nadie la pode quitar de nossa vida. Nadie pode quitarla de nosso coração. Por lo tanto, temos a oportunidade de hacerlo como Jesus ha hecho. Entregarnos al Dios y Padre, a los cuidados de nuestro Dios y Padre. Ese descanso é para tú y para mí, é para nosotros. Se você está pensando em destruição e caos, se lo que vê em sua vida é solamente isso, há esperança para ti, porque o Senhor sigue sendo bueno. Aunque coisas malas
estén passando, Deus sigue sendo bueno. Se tienes medo del futuro, de lo que está por venir, há esperança para ti, porque o Senhor te protegerá em toda e qualquer situação. Ele está. Se crees que o Senhor te ha olvidado em algum momento, há esperança para ti, porque o Senhor te conoce mais que tu mesmo, melhor que usted mesmo. O Senhor te conoce. Por lo tanto, respira e desfruta de la pausa de la esperança de Deus para a sua vida. Amém. Oremos. Te damos infinitas graças, Senhor. Te damos infinitas graças porque tu palavra é buena. É buena porque viene de Deus bueno. Deus que não solamente está cerca a nós, sino que é Deus que vive entre nós, que vive dentro de nós por meio de tu Espírito Santo. E tu conoces a minha vida e a vida de cada um de meus irmãos e irmãs que estão acá hoje dia. Tu nos conoces melhor que nós mesmos. E sabes que te necessitamos. Sabes como te necessitamos. Sabes de que maneira te necessitamos. Tu sabes todas as coisas. Por lo tanto, te ruego, Senhor, que puedas venir a nós com graça e misericórdia neste dia. Que puedas sanar nosso coração, sanar nossas mentes, reanimar-nos em Sua presença, dar-nos esperança em Tus promessas e ajudar-nos, Senhor, a viver neste mundo, caminhando em Sua presença com confiança, seguros, Senhor, seguros de que jamais estaremos solos. E te lo agradecemos por isso. Te lo agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cantemos.